neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo muito caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Deus sabe o que está no homem,
E ele sabe o que está na igreja também. Ouvintes, um fato importante que deve interessar a todos, porquanto se trata de uma coisa que pode determinar o destino eterno de cada pessoa, é o grande perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a falta de discernimento, a falta de conhecimento, a falta de discernir o corpo do Senhor leva muitas pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo. E 99% dos que já blasfemaram contra o Espírito Santo são líderes religiosos da religião de Deus, não de religiões pagãs, ou seja, do cristianismo. É quem mais blasfema contra o Espírito Santo. Porque perdendo o discernimento do corpo do Senhor, o conhecimento, a ciência, então atribui ao diabo uma obra do Espírito Santo. E é justamente isto que é blasfêmia. É atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Aliás, é o único pecado que não há perdão para ele, porque o próprio Espírito Santo nunca leva a pessoa mais a se arrepender. É o único que leva a pessoa ao arrependimento. E uma vez não se arrependendo, não há perdão. Não havendo perdão, não há salvação. Agora, quem somos nós mortais para julgar o que é certo, o que é errado? A menos que tenhamos a ciência de Deus, a menos que sejamos comissionados por Deus para tal fim. Vamos deixar bem patente que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra de Deus. E os fariseus não foram os pagãos, não foram os ladrões e as meretrizes que disseram que Jesus tinha Belzebu. Ora, quem estava em Jesus fazendo aquelas obras era o Espírito Santo, era o Pai. Portanto, Jesus não disse aquele que blasfemar contra o Pai, mas sim contra o Espírito Santo. Não tem perdão. A falta de conhecimento da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, gera a falta de discernimento do corpo do Senhor. Então você passa a chamar uma coisa do diabo de Deus, recebê-la como de Deus, e a que é de Deus mesmo você diz que é do diabo. Assim foram recebidos todos os mensageiros durante as eras. E não seria diferente com o mensageiro desta era. Os líderes religiosos encabeçam a blasfêmia do século. Agora,
Deus sabe o que está no homem e Deus sabe o que está na igreja. Antes de dizer que um homem é falso, antes de afirmar que um homem está perdido, que seu ministério, que sua vida é falsa e que aquela igreja está perdida, você deveria ter ciência de Deus, discernimento do corpo do Senhor, e uma prova de que você tem isto é que você não faria nenhum julgamento. Porque Jesus mesmo não julgou ainda. As pessoas por si se condenam. Ele tem reservado um dia para todo julgamento, o julgamento do trono branco. Deus não precisa de fazer exame de sangue para saber quem é seu filho. Ele sabe perfeitamente quem o é. Ele sabia quem estava na meretriz Raabe. Ele sabia quem estava na Maria Madalena. Ora, a aparência era de que todas elas eram irremediavelmente perdidas. Zaqueu, ladrão, salteadores, os mancos, os aleijados, os leprosos. Deus sabia o que estava ali dentro. Ele conhecia perfeitamente e conhece cada semente, mesmo que ela esteja dentro do lodo, mesmo que ela esteja num corpo que é um lodo. E qual o corpo que não é lodo? Qual o corpo humano? Qual o homem que é digno de olhar para o livro sequer? Ora, isto é muito importante. Como você pode olhar para si mesmo como digno, sendo que você faz parte do corpo do Senhor, e o corpo do Senhor é o livro, do qual ninguém é digno de olhar e nem abrir, senão o leão da tribo de Judá, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E como pode você me olhar e eu te olhar de uma maneira natural e não ver senão lodo? Você pode olhar a melhor pessoa do mundo, se você olhar como Jesus olhou a Nicodemos, ao mancebo de qualidade, você se dará conta de que tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. E facilmente a pessoa que não tem discernimento é enganada. Porque o risco corre de ambos os lados. Porque Satanás também aparece como anjo de luz, ministro santo, ministro amoroso. É preciso discernir, como São Martim discerniu, para expulsar um anjo de luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsando assim a Satanás de sua frente. Agora, isto nos dá consolo, isso nos descansa, não importa como os outros nos julguem. Importa é que Deus sabe o que está em nós. Importa é que Ele sabe o que está na igreja, diz o profeta. Ele sabia quem era Jacó. Ele sabia quem era Esaú desde antes mesmo de qualquer um deles fazer mal ou bem.
Portanto, ele amou a Jacó e aborreceu Esaú antes de nascer. Agora veja, como isto é profundo. As pessoas vivem muito por reputação, porque reputação é o que pensam de nós. O profeta diz, eu importo com o que o povo pensa, mas eu me importo mais com o que Deus pensa, com o que o Deus pensa de mim. Eu não me importo com o que dizem de mim, eu não me importo com o que pensam de mim, nem de bem nem de mal. Porque aquele que se incha, se ensoberbece, se engrandece com elogio, facilmente se abate, se arrasa com a crítica, com a ironia, com o ataque. Você, antes de tudo, meu irmão, tem que saber disto, ter conhecimento que Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Você nunca procure esconder alguma coisa dele. E mesmo que você queira esconder que é um filho de Deus, você não poderá consegui-lo. O seu fim é estar com ele, como filho pródigo. E mesmo que você queira fingir que é um filho de Deus, não tendo a semente dele, não importa o que faças, não importa quantas vestes de cristão você possa vestir, ele conhece o que está dentro. Ele sabia quem estava em Raabe, ele sabia o que estava em Maria Madalena, ele sabia o que estava no ventre de Maria, a Virgem Maria. Os sacerdotes não sabiam. Por isso disseram que Jesus era um bastardo. Olha a blasfêmia contra o Espírito Santo. E virando para nós, se é que temos o Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus e pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Não é apenas Pai. Nós estamos com Ele. É um filho falando diretamente com o Pai. Pai, Pai, Abba, Pai. E desde que nós temos discernimento do corpo do Senhor, nós nos encontramos nesse corpo. E aí não importa se alguém me diz que eu sou salvo, eu não tenho nada a ver com aquilo. Se alguém me diz que eu sou um diabo, isso pouco me interessa. Isso nem me afeta. Isso não mexe comigo. Isso não mexe com você. Digam o que queiram de você. Digam o que queiram do cristão. Ele segue em frente, porque afinal de contas, ele sabe quem é seu pai. Aquele escravo que veio de uma tribo cujo pai era rei. Ele trabalhava como escravo em terra longínqua, mas ele sabia que era filho do rei. E por isso seu comportamento foi distinguido dentre os demais. E ele foi até preferido por um mercador. Interessante que todos gostam deste serviço. Todos gostam de determinados ministérios, embora odiando-os, gostam para tirarem proveito dele. Usarem de seu prestígio, porque eles não têm vida própria. Até que possam arrumar alguma causa para então ver se pode apagar a imagem daquilo.
mas só vai apagar naqueles que não têm discernimento do corpo do Senhor. Para aqueles que têm o mesmo espírito que eles têm. Esta é a grande verdade. Então vamos para o consolo geral. A senhora, o senhor. Não importa o que dizem. Não importa. Importa é que Deus sabe o que está em você. Deus sabe o que está na sua igreja. Então veja, blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Blasfêmia é julgamento errado. E você vai como aquele filho do rei. Você vai cantando. A sua vida é um cântico. É um cântico de filho. Eu tenho um valor que eu nem sonho, nem sonhei. Eu sou de Jesus. Eu sou filho. Tua alma estava machucada, teu coração estava amargurado por alguma causa. Agora você sabe que Deus sabe o que está em você e em sua igreja. E o que te importa mais é o que Deus pensa de você, não o que as pessoas pensam de você. Agora você pode crer em tudo que um filho crê, nos braços do Pai, na voz do Pai, na mensagem do Pai, e que Ele cuida de você. Ele te dá saúde agora, Ele te anima, Ele entesourou para você saúde, força, vigor. Tenha fé nesse instante, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.